Estamos de volta com o último bloco do programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre os temas mais quentes, mais polêmicos da semana, tanto aqui no estado do Rio quanto no Brasil. A gente estava falando sobre a questão do Temer, nessa votação do Temer no último bloco, né, Carlos? E agora a grande dúvida que fica é como é que fica o nosso país depois dessa votação. O Jornal Globo, ele publicou uma matéria, né, sobre o pós-votação, né? Era justamente essa a manchete, o pós-votação. E a matéria falava o seguinte: passado o furacão da votação da denúncia contra o presidente Michel Temer, arquivada pela Câmara na última quarta-feira, o governo tenta agora retornar à normalidade, não sei que normalidade, né? E quer dar andamento à agenda econômica no Congresso. Na primeira reunião após a votação na Câmara, Temer juntou na tarde de domingo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, para traçar um cronograma de projetos. Nos planos do Palácio do Planalto, o primeiro passo é aprovar a medida provisória do Refis, que cria um parcelamento de dívidas para empresas e pessoas físicas e precisa apenas de maioria simples para ser aprovada. A MP tem de ser votada até o dia 30 de setembro e pode servir como uma forma de reorganizar a base governista. Quer dizer, uma coisa que eu achei interessante, não sei se você chegou a ver a capa da Veja dessa semana, que ela mostra assim, os dois governos Temer e diz que a partir de agora vai começar o governo Temer ruim. Eu fiquei pensando, poxa, se o que passou era o bom e agora vai começar o ruim, então nós estamos numa situação bem complicada. Como é que fica esse Brasil pós-votação que que livrou o Temer de ser investigado nesse momento? Bom, essa situação, por exemplo, do refinanciamento, né, de grandes devedores, isso é um fiasco, isso não vai dar absolutamente nada, porque na verdade é uma grande anistia, que foi produzida por devedores dentro da Câmara. O relator, né, da matéria destruiu a matéria. Então isso não vai gerar nenhuma receita para os cofres públicos, ao contrário, ele vai até incentivar, com essa classe política que está aí, que não haja de fato pagamento de impostos. Eu não estou dizendo aqui que os impostos no Brasil sejam poucos, né? Mas eu também não posso dizer que as pessoas não paguem. Então a forma de não pagar imposto é fazer uma reforma tributária, organizar a estrutura estatal e cobrar, né, dos políticos e do Poder Executivo, notadamente, uma reforma efetiva, né, do campo da produção, né, da questão de bens, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, uma administração correta e séria, né, dos recursos públicos. Então esse refis ele não vai absolutamente gerar qualquer coisa positiva em relação a uma possibilidade de arrecadação que ajude a atingir essa tal meta, né, de déficit que foi proposta pelo governo. Então isso não vai funcionar. Eles vão tentar fazer, sem dúvida nenhuma, uma reforma da Previdência, que é, eu diria, uma das mais cruciais que o Estado brasileiro precisa fazer. Não sei até onde eles têm cacife político, né, para bancar isso dentro da Câmara e do Senado futuramente. Pelo que eu entendi aqui, essa votação em relação ao refis seria aí um balão de ensaio em relação à reforma da Previdência. Eu acho que o que eles querem fazer mais ou menos é o que a FIFA costuma fazer com a Copa das Confederações em relação à Copa do Mundo. Eles fazem um torneio antes, que seria um torneio teste. Sim, mas o refis ele não vai dar absolutamente nada para os cofres públicos. Na verdade, ele beneficia os esquemas que já existem. Sim, né? Mas o que eu digo é o seguinte, talvez eles queiram, na verdade, nem é a preocupação, nem é com o mérito do que está sendo votado, mas sim com a votação, com os números que eles vão conseguir em termos de votos no Congresso. Se eles conseguirem uma boa votação em relação ao refis, provavelmente eles acreditam que vão conseguir ali reorganizar para a questão da reforma da Previdência. Entendeu? Não, isso eu entendo. Eu só não consigo achar o vínculo entre uma coisa e outra, porque na verdade eles já estão pactuados e acertados ali, porque é um acordo entre amigos. E que nós é que quebramos a cara, porque sempre. Quem paga imposto, quem não tem possibilidade de fugir das garras dos impostos, que sejam municipais, estaduais ou federais, ou você não tem como, né, se proteger. Esses não pagam
e depois você fala para eles, olha, fez muito bem não pagar. E agora nós vamos te perdoar. E você está perdoado. Praticamente perdoado. O que se cobra é irrisório. É tipo assim, entre aspas, a delação premiada da JBS, entendeu? O acordo que foi feito no Ministério Público Federal. Você vai pagar em 200 anos aí e com o dinheiro que eu te dei. O povo brasileiro, que eu quero dizer, eu que faço parte desse povo, óbvio. Então, eu estou falando. Então, eu acho muito, muito difícil essa correlação entre o número de quem apoiar e testar uma base no Refis em relação às outras reformas. Você acha que o governo Temer ele ainda tem sustentabilidade, ele ainda ele tem capacidade ainda de organizar ali de uma forma, eu diria, de uma forma que o Congresso consiga votar essas pautas? Quer dizer, você está falando dessa questão do Refis, é uma questão específica aqui, enfim, não vai representar, como você analisou, uma grande entrada de receita para o governo. Mas e esses grandes temas, né? Como você falou, tem aí a reforma do Estado, tem a reforma trabalhista, tem a reforma da Previdência. O governo Temer, nesse 1 ano e tal que ainda falta, né, para acabar o governo Temer, ele tem a capacidade de fazer essas reformas que são necessárias para o país? Eu acho que ele não tem tempo para isso e eu diria até mais, eu acho que ele não tem projeto de reforma que dê, vamos dizer assim, consequência no curto prazo para a economia, ou até mesmo no médio. Então, eu acho que é um governo tampão, é um governo que luta para permanecer, vai continuar sendo bombardeado por profundos escândalos, quer seja do que ele fez anteriormente, quer seja na base hoje da relação congressual. Então eu acredito que nós vamos viver momentos assim de grande turbulência, de grande pressão popular, no sentido da manipulação dessa pressão popular, melhor explicando, em relação a essas medidas de reforma. Que essa é a bandeira da esquerda. A esquerda não vai entregar livremente isso, por mais que essas reformas sejam tímidas, porque ela de fato não vai atingir o âmago da estrutura política brasileira, não vai. Eles vão fazer a reforma, por exemplo, eleitoral, vão fazer uma reforma que vai ser apropriada ao nível de desgaste que esses políticos têm hoje para dar a eles minimamente chance de uma possibilidade de retorno, né, aos cargos, né, do parlamento, mas eu não vejo absolutamente nenhuma condição de um reordenamento econômico, de uma mudança na estrutura, né, macroeconômica do país de curto prazo. Não acho que os juros vão cair com toda essa expectativa que o Banco Central tem colocado, e eu diria até que nós vamos sofrer um pouco de pressão inflacionária, em função até mesmo do próprio governo não cumprir os limites de déficit que estão pactuados. Ou seja, uma situação complicada que até 2018 nós vamos sofrer um bocado. Agora eu gostaria de fazer um adendo rápido, que é o seguinte, isso não é matéria econômica, o Brasil quebrou pela corrupção, não foi por nenhum agente externo, não foi nenhuma sazonalidade econômica, não foi nenhum fator outro que, vamos dizer assim, que pegou de surpresa a economia brasileira, absolutamente. O Brasil quebrou porque um conjunto de ladrões se apossou do Estado brasileiro e destruiu a economia, quer seja no Estado, falando basicamente do Estado brasileiro, de maneira geral da União, aqui o Estado do Rio de Janeiro, a mesma condição. Então, vamos prestar atenção que quando falam em economia, parece que é um movimento externo ou que é uma condição sazonal de um movimento, especulação do capitalismo, etc. Absolutamente. O que fez o Brasil quebrar e fez o Brasil levar a essa situação é a corrupção profunda no Estado brasileiro, praticado por essa turma patrocinada pelo PT e pelo PMDB que se apossaram do país. Exatamente. E é exatamente isso que eu quero concluir e que você pegou o gancho exatamente. A questão é, prestem atenção, porque o pessoal da esquerda, nesse momento, está tentando se descolar já há bastante tempo, né, da imagem desse governo Temer, como se ele fosse um governo que surgiu como oposição ao governo do PT. Não. PT e PMDB já estão juntos aí há 12, 13 anos, pelo menos, né? Então esse governo Temer que está aí,
fazendo tudo que você está vendo, né, em relação ao país, né, afundando ainda mais o país nessa recessão sem fim, nessa crise sem fim, é apenas a continuidade do governo que já está aí há 12 anos, né, que já estava aí há 12 14, anos. né? 14? Sei lá, a gente perde a conta de tanta desgraça que a gente tem no país. Enfim, é o que a gente vem falando e o recado que a gente vem mandando, né, em todos os nossos programas. A importância do seu voto em 2018 para reverter essa crise sem fim que nós vivemos nesse país. A importância. Você é o protagonista nessa história. Você é a peça fundamental que vai estar lá na frente da urna apertando aquele botão confirma, botando as pessoas certas nos lugares certos. Isso sim é fundamental. É mais importante do que tudo isso que está acontecendo agora nesse momento. Com esse botão de confirma você pode reverter essa situação, começar a reverter, porque claro, ninguém vai num passe de mágica acabar com a crise num primeiro momento, num piscar de olhos. É um processo que vai começar, mas que precisa, com as pessoas certas, com seriedade, ética, compromisso, reverter esse processo e levar o Brasil de volta para os trilhos do desenvolvimento. Não é isso, Carlos? É isso aí. Bem resumido. Então, bom, com isso a gente termina o programa Ponto Final dessa semana. Espero que você tenha gostado. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa tanto aqui pelo canal 14, a Geração TV em Teresópolis, pelo canal 15, Geração TV em Nova Friburgo, e também pelas redes sociais, pelo Facebook, WhatsApp. Nosso programa está em todos os lugares para você poder acompanhar e ficar bem embasado sobre o que está acontecendo durante a sua semana no estado do Rio e no Brasil. A gente se vê na próxima edição do programa Ponto Final. Até lá!